A gente está acompanhando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os ataques às sedes dos três poderes em Brasília, que recebeu hoje o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. André Anelli volta ao Jornal Jovem Pan. André, qual o balanço do depoimento de Torres à CPMI? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite de novo, David. Anderson Torres foi até o Congresso Nacional usando tornozeleira eletrônica. Durante as mais de 7 horas de depoimento, um dos destaques do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública foi a alegação de que recebia diversos documentos, muitos sem validade, e que iria então jogar fora a minuta encontrada na casa dele, que supostamente previa ali uma intervenção no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, após as eleições. Só que Anderson Torres disse que acabou guardando esse documento em casa por descuido. Ele classificou o documento como aberração jurídica. Outro destaque entre as declarações foi o fato de não ter entregado o telefone celular para a Polícia Federal. Na ocasião, Anderson Torres estava nos Estados Unidos e disse que perdeu o aparelho por lá, mas isso não atrapalhou as investigações, de acordo com o que ele disse hoje também à comissão. Ainda durante o depoimento, Anderson Torres afirmou que se reuniu com outras autoridades daqui do Distrito Federal no dia 6 de janeiro para definir então a desmobilização do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Ele disse que quando saiu para viajar no dia 6 de janeiro, justamente então para os Estados Unidos, tudo estava tranquilo nesses acampamentos, tinha pouca gente, segundo ele, e só haveria problema então se caísse uma bomba no local. Eu, na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse: Excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada para poder acontecer o que aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, a senhora entendeu, se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Naquele dia, naquela sexta-feira, os acampamentos já estavam praticamente desmontados. Ele precisava da Secretaria de Desenvolvimento Social para tirar os vulneráveis, moradores de rua, antes de fazer o desmonte final do acampamento. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. O ex-ministro da Justiça alegou ainda que, na data das ocupações dos prédios dos três poderes, não existia informações de inteligência sobre a possibilidade dos atos. Ao contrário do que afirmou Anderson Torres, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha, revelou em depoimento na semana passada à CPMI que a ABIN produziu pelo menos 33 alertas de inteligência entre os dias 2 e 8 de janeiro. Em um dos alertas, as forças de segurança teriam sido comunicadas sobre a presença de pessoas que diziam estar armadas e que, portanto, havia risco de depredação das sedes dos três poderes. E após o fim do depoimento no Congresso, nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento de mais 70 denúncias contra investigados de participação nos atos do dia 8. As acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República vão ser analisadas no plenário virtual da Suprema Corte entre os dias 14 e 18 de agosto. David. Certo, André, muito obrigado pelas suas informações. Seguindo acompanhando aí direto de Brasília essa CPMI, eu vou chamar novamente nosso time de comentaristas para fazer a análise diante de todo esse depoimento, porque o Anderson Torres disse diversas coisas, né, Dora? Bom, primeira coisa, eu acho que ele mostrou ali que um negócio melhor é falar do que não falar, né? Porque o silêncio sempre deixa no ar a suspeição. E quando a pessoa fala, ela tem a oportunidade de dar a sua versão, só que a pessoa precisa estar bem preparada. E o Anderson Torres já deu diversos depoimentos à Polícia Federal, à polícia, aos investigadores, estava, claro, muito bem treinado nesse assunto de inquirição. Fora isso, a experiência dele de policial. Portanto,
ele se saiu bem, né? Mas não esclareceu nada. Por exemplo, não esclareceu de onde veio aquela minuta. Não adianta dizer que é uma aberração jurídica, porque isso a gente sabe. Algo que prega invasão, decretação de um estado de exceção, estado de sítio num prédio do TSE. É claro que é uma maluquice. Então, isso a gente sabe. Mas de onde veio? Não explicou também quem foi o responsável, porque ele disse aí que ele deixou um plano muito bem feito, muito bem articulado, e que se tivesse sido aplicado, aquilo que houve no 8 de janeiro não teria havido. E se houve foi porque alguém falhou e não aplicou o plano que ele deixou. Quem falhou? Isso foi perguntado várias vezes e ele saiu pela tangente. Então, Anderson Torres não se incriminou também, não se recusou a falar, mas também não implicou e não colocou ninguém na berlinda, sabe? Eu acho que do ponto de vista do esclarecimento da CPI, do objeto, saber de quem foi a maior falha, porque que houve falha, evidentemente que houve, senão não teria havido o 8 de janeiro, mas se houve dolo, né? Intenção, essas falhas foram propositais, eu acho que para isso o depoimento do Anderson Torres não deu grande contribuição. Eu acompanhei o depoimento desde manhã, né? Começou às 9 horas da manhã, se estendeu até às 6 horas da tarde, com uma horinha de intervalo. Ele também afirmou, durante o depoimento dele, que a polícia militar que era responsável por fazer a segurança. Ou seja, Vilela, está nesse jogo de empurra, né? Das atribuições e ninguém quer se comprometer. Eu vejo que a gente não pode querer atribuir ao Anderson Torres toda a responsabilidade por elucidar algo que é justamente o objeto dessa CPMI. Anderson Torres, ele está sendo investigado, ele é uma figura que está sendo investigado no âmbito criminal, ele é uma peça-chave nos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Então, naturalmente, ele, até para sua defesa, ele só pode apontar o dedo para aquilo que, de fato, ele tem elementos para comprovar, que ele tem uma justificativa. Nesse sentido, ora, se ele tem um plano que foi traçado por ele enquanto estava no cargo e esse plano não foi empregado durante o período da sua ausência, eu vejo que cabe à CPMI analisar quais foram os atores que atuaram negativamente para isso. Se ele tinha uma minuta, a chamada minuta do golpe na sua residência, mas era uma minuta apócrifa que não tem identificação, que não tem elemento nenhum de veracidade, ora, não é ele que tem que fazer a análise, a elucubração de onde vem aquele documento, mas essa é uma tarefa para os setores de investigação. Então eu vejo que a gente não pode realmente colocar um ônus tão significativo sobre Anderson Torres. Ele colocou sua posição, colocou sua opinião. O que tem que ser feito pelos órgãos de investigação e pela CPMI é virar um pouco, aí mexer um pouco a panela e colocar outras pessoas para tratar dos elementos, para tratar dos fatos, que possam trazer pontos adicionais. Anderson Torres já falou bastante, já falou mais do que podia até nessa CPMI em outras investigações. Pois é, e não ficar rebuscando também situações antes dos atos do dia 8, né? Porque acaba se perdendo um pouco o foco e isso desvia realmente a atenção.